Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje você vai me acompanhar e vai ser um belo aventureiro aí que vai estar numa selva repleta de mistérios, armadilhas e descobertas. Venha comigo e descubra qual é o jogo. E o jogo de hoje é o Sobrevivência na Amazônia. É um jogo para 2 a 4 jogadores, com variações para 1 ou até 12. Ele é um jogo cuja partida dura em média 10 minutos por jogador. Então se você jogar aí com 2 dá 20, com 12 vai dar 120 minutos. E ele joga a partir de 7 anos. Ele é um jogo desenvolvido pelo Roberto Tostes, junto com sua esposa Teresa Moraes e o seu filho Lucas Tostes. Ele venceu o prêmio de protótipo mais votado pelo público do DOF de 2017. Teve financiamento coletivo aprovado no Catarse em 2018 e sua produção começou em 2019. Você não encontra ele nas lojas, tá? Ele é um jogo de produção independente, você encontra ele no site, que o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Suas mecânicas são rolagem de dados, movimento em grade, seleção de cartas e gestão de recursos. E agora a Ieda vai contar um pouquinho da história do jogo para vocês. Em Sobrevivência na Amazônia, os jogadores, nós, que vamos participar da jogatina, somos aventureiros que descemos ali, na verdade pousamos de paraquedas no meio da Amazônia. E o nosso objetivo é chegar num ponto um ponto de resgate. Só que até chegar lá, nós vamos enfrentar muitos desafios, obstáculos, processos de magia, e nós temos também a tarefa de registrar possíveis ameaças à floresta amazônica. Neste momento em que o vídeo está sendo lançado no ano de 2021, na véspera do Dia da Amazônia, que é o dia 5 de setembro. Então, na verdade é um vídeo de homenagem, porque o tema do jogo obviamente tem tudo a ver com a Amazônia. Vocês vão acompanhar daqui a pouquinho na nossa jogatina como é que ele acontece e como essa história envolvente está atrelada com as mecânicas do jogo. E lembrando também que para casos de pessoas que trabalham com educação, ensinam biologia, são professores, nesse site do início que a gente comentou aí, existe um material de apoio para quem quer aproveitar o jogo para usar aí em sala de aula com seus alunos. Fica a dica. Na sequência do vídeo você acompanha a montagem completa do setup, a explicação das regras e depois a gente vai mostrar uma jogatina entre eu e o Luiz. Bora conferir? Bom galera, esse aqui é o setup do jogo Sobrevivência na Amazônia. Nós estamos aqui com o tabuleiro básico, que é o mapa frontal, tá? Ele tem no verso um tabuleiro avançado, então começando para se localizar são os que possuem aqui 16 rodadas e as saídas na lateral. O manual recomenda que os jogadores iniciantes comecem com a versão deste mapa nessa face, tá? Aqui estão as 29 cartas de floresta, um monte de 29 cartas de rio e as 12 cartas mágicas de lua cheia. Além dessas cartas, existem duas cartas de apoio que são cartas de resumo de regras, que vão ficar disponíveis aqui na mesa para os jogadores. Elas têm informação no frente e no verso, são idênticas aqui. As 4 fichas de jogadores, uma de cada cor, que também corresponde às duplas aqui de aventureiros, que é representado por essas miniaturas. Cada miniatura de cada cor tem a versão do aventureiro mulher e homem aqui representados. Além disso, o jogo vem com o dado e o marcador de etapas, que é esse cubo amarelo, que vai ficar aqui percorrendo essa trilha aqui do tabuleiro. Então pessoal, como a Ieda acabou de falar, o jogo passa em 4 dias nessa fase do tabuleiro. Cada dia tem 4 etapas, que seria a manhã, a tarde, o entardecer e a noite. Na noite nós sempre iremos acampar. Então é importante, já é uma dica que o manual dá, que no entardecer você procure um lugar de terra ou igarapé para você poder acampar com tranquilidade. Se você ficar num lugar de água, você não vai conseguir descansar, você vai tomar um ponto de dano por causa disso. Então cada jogador vai escolher a cor com a qual quer jogar. No caso aqui eu vou jogar com a azul. Vai colocar um marcador no máximo de vida, que é o 7, um em cada recurso, comida, água e fogo, e já vai iniciar com o kit médico. Esse kit médico, no decorrer do jogo, se você estiver muito próximo de zerar sua vida, que se acontecer você perde,
você pode usar ele e ganhar 2 pontos de vida. Além disso, cada jogador, como a Ieda disse, tem a opção de escolher ou o homem ou a mulher para jogar. Essa escolha não é arbitrária, ela possui estratégia no jogo. Por quê? Existem 2 cartas de lua mágicas que fazem diferença, que são as Amazonas e o Boto. No caso, se a pessoa tirar o Boto e ela for um homem, ela tem defesa contra o Boto, não vai tomar esse dano. E a mesma coisa acontece para as Amazonas se for mulher. Bom, eu no caso aqui vou escolher um homem mesmo. E como é que funciona a escolha da posição no tabuleiro? Eu e a Ieda vamos rolar os dados. Quem tirar um número maior é quem vai escolher primeiro onde vai colocar o seu personagem. Quem escolher por último é quem vai começar a partida. Bom, pessoal, eu vou optar em jogar com a ficha de cor rosa. Eu vou pegar a mulher, aqui a mochileira, para ser minha personagem. E então nós vamos rolar os dados. Eu já vou começar rolando aqui para ver qual vai ser o meu resultado. O meu deu 4. O do Luiz deu 2. Então eu começo escolhendo a posição. Então a saída sempre no tabuleiro onde tem esses marcadores aqui. Então eu posso escolher um dos 4. E o objetivo aqui é chegar aqui no ponto de resgate. Na verdade, fazer mais pontos, né? Mas tem um bônus se você chega antes nesse ponto aqui. Eu vou escolher sair daqui. E o Luiz escolhe aí qual que é a posição que ele vai escolher e vai ser do outro lado. Então, nós vamos andar em lados diferentes nesta partida. Então, seguindo, nós vamos começar pela manhã do primeiro dia. E como é que funciona? O primeiro movimento que você pode fazer é rotacionar o seu personagem. Por que isso é importante? Para onde o seu personagem estiver olhando é que vai definir os tipos de carta que você vai abrir. Então, por exemplo, se o meu personagem estiver olhando nessa diagonal, eu vou abrir 2 cartas d'água e uma de terra. Se o meu personagem estiver olhando aqui para frente, eu vou abrir uma carta de água, uma de terra e uma outra de água. E assim sucessivamente de acordo com o local que o seu personagem estiver olhando. Então, iniciando a minha rodada, eu vou escolher deixar o personagem olhando para frente mesmo. Você sempre vai começar abrindo a carta pela esquerda, frente, direita. Então vamos lá, minha carta da esquerda é uma carta d'água. Estou abrindo aqui para vocês, é o Boto Tucuxi. Aí a carta da terra que vai estar na minha frente é o Sapo Macaco. E a última carta d'água que eu vou abrir é o Candiru. Então, pessoal, para que servem essas cartas que eu acabei de abrir? São elas que vão determinar o tipo de recurso que eu vou conseguir no decorrer do jogo. Seja ela comida, água, madeira, alguma defesa, registrar algum animal em extinção, registrar alguma ameaça à floresta, entre outras coisas que nós vamos explicar melhor para vocês conforme elas aparecerem no decorrer do jogo. Aqui no caso as opções que eu tenho são, se eu escolher para a água da esquerda, é o Boto Tokushi. Eu vou pegar ele para mim, vou avançar para aquela casa e eu posso utilizá-lo como defesa em algum momento que eu estiver em perigo. Se eu escolher para o centro, eu vou enfrentar o Sapo Macaco. Aí nesse caso eu vou rolar o dado e se eu tirar 1, 2 ou 3, eu não vou me movimentar e vou tomar 1 de dano. Se eu tirar 4, 5 ou 6, eu vou me movimentar para frente e eu recupero 1 de dano. Eu ainda não tomei dano, então tem que avaliar se realmente vai valer a pena. E minha terceira opção, que seria daí avançar para a casa d'água da direita, seria enfrentar o Candiru. Para enfrentar o Candiru, eu poderia descartar uma canoa, se eu tivesse ela. É um recurso que nós conseguimos decorrer do jogo, a gente explica melhor depois. Ou rolar o dado. Se eu tirar 1, 2 e 3, eu perco, tomo um dano e não me movimento. Se eu tirar 4, 5 ou 6, eu venço e avanço para frente. Bom, eu pelas opções que tenho aqui, então vou escolher pegar o Boi Tucuxi. Então é uma carta que eu vou pegar para mim. Essas 2 cartas vêm para o descarte. E eu vou avançar meu personagem para cá. E agora é a Ieda que vai fazer a jogada dela. Bom, galera, na minha vez eu tô dessa lateral aqui do tabuleiro. Eu tenho a opção virada para frente, eu tenho a opção de um terreno alagado. Na regra do jogo, quando você tem essa condição, eu posso escolher se eu vou abrir uma carta de floresta
ou uma carta de água, tá? E na mesma situação aqui eu vou ter a mesma regra que o Gustavo já explicou aí na relação da esquerda para a direita. Eu vou manter minha personagem nessa mesma posição que ela tá e vou abrir então aqui para o lado esquerdo uma carta de água, que eu tenho a obrigação de abrir. Vou abrir para frente, eu vou optar por abrir uma de floresta em vez de água também. E do lado direito da minha personagem eu tenho que abrir uma de floresta obrigatoriamente, porque é um hexágono, um terreno de floresta. Bom, diante dessas opções aqui, que difícil agora. Explicando essas cartas, eu tenho aqui a opção de ir para minha esquerda, que eu pegaria o galho, tá? O galho me dá a vantagem de eu me movimentar, então eu iria para esse espaço. E também adicionaria o recurso de doas de madeira. Então, no caso aqui do meu tabuleiro, pegando aqui como exemplo do Luiz que está aqui, eu ganharia 2 recursos de madeira, que é essa trilha aqui, tá? Essa seria a minha primeira opção. A do meio é uma opção de eu enfrentar a jaguatirica, que é esse animal. Se eu tirar o dado, rolando o dado aqui, a face 4, 5, 6, eu tenho êxito e me movimento. Se eu não conseguir tirar 1, 2 ou 3, eu vou ficar no mesmo lugar, porque aqui está o sinal de paradinho, e eu vou levar 1 de dano de vida, tá? A opção que eu teria aqui também é gastar um recurso de comida para poder me movimentar. Como cada um começa com de comida aqui, eu poderia ter a opção de já gastar e não me arriscar rolando o dado, caso eu não queira tirar ou correr o risco de tirar 1, 2 ou 3 ali, tá? E a minha última opção, que é o terreno da minha direita, é a carta da Ararajuba, que é esta ave aqui com risco de extinção, tá? O que determina essa carta de risco de extinção? Como é que eu sei que ela é esse tipo de carta? Porque tem esse símbolo da fotografia aqui, tá? Bem aqui no meio. Então, o que quer dizer? Se eu, por exemplo, gastar um peixe, né, a comida, ou eu rolar o dado e tirar uma face 3, 4, 5 ou 6, eu vou ter o sucesso, ou seja, eu me movimento para a direita, e além disso, eu também posso ganhar um marcador aqui no tabuleiro, na parte do risco ali de ameaça e extinção, tá? Então eu vou marcar no tabuleiro aqui na cor verde. Por quê? Porque isso aqui é uma ave que vive numa carta, né, no terreno de floresta, tá? Entretanto, se eu rolar o dado e sair a face 1 ou 2, eu não vou ter êxito em registrar essa ameaça de risco e extinção, porém mesmo assim eu ganho movimento para a direita. Muito bem, pessoal, então dessas 3 opções eu primeiramente tenho que me posicionar por qual eu vou tentar, então eu vou tentar a carta aqui da Ararajuba. E como eu gosto de emoções, eu vou rolar o dado, vamos ver o que vai acontecer neste caso. Bom, eu tirei face 3, então sendo um 3, eu tive sucesso, eu movimento o meu personagem para aqui o hexágono da direita, registro esta ave, então eu tiro a foto dela. Então eu pegaria um marcador e vou colocar esse marcador no meu tabuleiro aqui numa dessas caixinhas aqui em cor verde, tá? Então eu já vou marcar aqui. E colocamos essas cartas para o descarte, já que elas foram utilizadas, e agora é a vez do Luiz. É importante ressaltar, antes de ir para a minha vez, que se, por exemplo, aparecer um animal de extinção da Terra e você já registrou os 2 animais da Terra, mesmo que você tenha sucesso, você não ganha um outro marcador, porque você já registrou o máximo de animais que você consegue. Terminado o período da manhã, nós vamos para a tarde, e novamente começa comigo. Mais uma vez, eu vou manter o meu personagem olhando para frente, então eu vou abrir uma água, vou escolher também uma terra aqui no igarapé e uma outra terra. Então, uma água, uma terra e uma outra terra. O que surgiu aqui para mim? Se eu escolher a água, eu vou enfrentar o peixe cachorro, e aí eu teria que usar a canoa ou tirar 4, 5 e 6 para vencer ele e avançar. Se eu tirar 1, 2 e 3, eu não avanço e tomo 1 de dano. Na primeira terra apareceu para mim um guaraná. O que é o guaraná? Ele vai me dar 1 de comida e ele vai me permitir fazer um movimento extra. Eu já explico para vocês como é que funciona esse movimento extra. E o outro que apareceu para mim é uma castanheira, que é praticamente a mesma coisa do guaraná. Eu vou ganhar 1 de comida e vou poder fazer um movimento extra. Eu, no caso aqui, vou escolher o guaraná.
Eu avanço um aqui na minha comida, então eu vou para 2. Eu avanço aqui para o igarapé, que representa ele. E eu posso optar por fazer um movimento extra. Só que o que acontece? Se eu decidir fazer esse movimento, eu vou abrir a carta para o lado do movimento e eu sou obrigado a fazer o que cair. Por isso que você pode fazer um movimento extra. Eu posso optar por não fazer. Eu, no caso, vou optar, eu quero fazer um movimento extra e eu vou fazer esse movimento extra aí para essa água que está na minha frente. Então eu vou abrir a carta d'água e o que me apareceu foi um Muriaquitã. O Muriaquitã é tipo o Botutucuxi, ele também é uma defesa, então eu vou movimentar para frente, vou guardar essa carta e ele vai poder me defender de alguma ameaça que aparecer. Qual que é a diferença? O Muriaquitã, se eu não usar, no final do jogo ele me dá pontos a mais. Então agora vamos para a rodada da Ieda. Bom, galera, eu sigo na mesma posição, não vou mudar, não vou rotacionar minha personagem, vou deixar ela pra frente. Então eu tenho a minha esquerda, eu vou abrir um terreno de floresta, eu vou optar aqui por floresta, água e água. Então vamos lá. Esquerda, floresta, no meio, água e na direita, água também. Opa, confundi aqui minhas cartas. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui eu teria a opção do bloqueio. Eu não me movimento, eu fico sem passagem. Então, gente, essa área aqui nessa vez eu tô bloqueada, eu nem posso me movimentar. Eu tenho que escolher ou os peixes ou a área pantanosa, tá? Neste caso, como eu gosto de aventura, eu vou escolher o peixe, tá? O que acontece aqui? Se eu tirar, eu posso gastar um recurso de madeira, tá? Ou tirar aqui no dado 4, 5 ou 6. Se acontecer esses cenários, eu caminho para frente e eu ganho uma comida. Se eu fracassar tirando outras faces do dado, eu só caminho e não ganho o recurso da comida. Eu vou tentar aqui, vou arriscar e vou rolar o dado. Vamos ver o que vai surgir. Olha que falta de sorte que eu tô hoje nesse jogo. Vamos lá. Tirei o 2, então eu só caminho, vou aqui para a água e encerro assim a minha vez e passo para o Luiz, começando mais um dia aqui. Antes de continuar aqui, pessoal, só importante, essa área pantanosa, essa carta, se eu tivesse optado, tá? Eu teria a opção de poder rolar os dados, se eu conseguisse uma dessas faces, eu conseguiria o movimento. Porém, ele tem uma informação bem importante, que ele indica que você não pode utilizar a sua canoa, tá? Como no caso nem eu nem o Luiz temos a canoa ainda, não é nenhuma opção factível. Mas se acontecesse no decorrer do jogo, essa canoa ela te dá a habilidade de você poder fazer um movimento extra, desde que o terreno que você pretende se movimentar seja água ou igarapé ali, representado por água, né, na escolha de água. Então vamos lá. Para a minha vez, tirar o dado aqui para não atrapalhar a visão, eu vou escolher rotacionar o meu personagem. E aí eu vou escolher, né, no caso eu vou abrir uma terra para minha esquerda, uma água para o meio e vou escolher abrir uma água ali para a direita. O que eu tenho aqui de opção? Se eu escolher a terra, eu tenho uma biopirataria. A biopirataria é um caso de ameaça à floresta. Então se eu tiver sucesso nela, esse marcador vai para um desses dois aqui. No caso, como é terra, vai para o de terra. Como que eu tenho sucesso? Eu posso tomar 1 de dano, eu vou avançar e registrar o marcador, ou tirar 4, 5 e 6 no dado. Se eu tirar 1, 2, 3, eu não avanço e tomo 2 de dano. Eu posso escolher pelo caminho da água, que eu posso gastar uma canoa ou tirar 3, 4, 5 e 6 para avançar. Ou se eu tirar 1 e 2, eu avanço, mas eu tomo 1 de dano aqui da sanguessuga. E a última opção são os ovos de tartaruga. Eu posso gastar uma madeira, ou tirar 4, 5 e 6 para avançar e ganhar uma comida, ou 1, 2, 3, eu simplesmente só avanço. Eu vou escolher tomar 1 de dano, eu não vou rolar os dados, e eu vou avançar para aquela terra da esquerda e ganhar um marcador ali na ameaça floresta de terra. Bom, pessoal, na minha vez eu vou continuar na mesma posição que eu tô lá,
Então eu tenho à minha esquerda água, na minha frente eu vou escolher um terreno de floresta e na minha direita também uma floresta. Então vamos lá. Água, floresta e floresta. Bom, todas as cartas basicamente vão me exigir aí a rolagem de dados, salvo aqui. A raia me dá a opção, se eu optar aqui pelo terreno de água, de eu usar a canoa, como é um caso eu não tenho, então eu só tenho a opção de rolar os dados. Se eu tiver êxito e for 3, 4, 5, 6, eu avanço, se não, eu fico parado e tomo um de dano. No caso do Tocandira, eu tenho aqui as faces que me permite ter a defesa e o avanço, senão eu tomo dano, não avanço e tiro um de dano aqui também de vida, tá? E a colmeia, que seria o terreno ali na minha direita, eu teria a opção de gastar uma madeira que eu tenho, tá? Todo mundo começou com um recurso de madeira aqui. Eu já avançaria e coletaria um de comida, tá? Ou eu tento a rolagem de dados e tento tirar um dessas faces para fazer o benefício. Se eu tirar o contrário ali, eu não avanço e tomo um de dano. Neste caso, tá? Para mim tá sendo importante aqui. Eu acho que eu vou tentar... Deixa eu pensar. Deixa eu ver só um pouquinho aqui na lateral. Eu vou tentar um movimento para minha direita, tá? Com a colmeia. Neste caso, eu vou gastar um de floresta direto, tá? Para garantir o movimento e ganhar uma comida. Então eu avanço para cá. E eu gasto a madeira, no caso, no meu tabuleiro eu vou zerar aqui, tá? Que não tá aparecendo na câmera, mas assim a gente já tá controlando aqui. E eu ganho um de comida, eu avanço um nessa trilha aqui também, no meu caso eu vou para 2. E assim segue o jogo pra noite, tá? Que agora é a rodada 4 aqui. Pessoal, antes de seguir eu vou corrigir a partida, tá? Eu não tinha lido a carta aqui, eu tava lendo agora. Mas essa carta aqui, quando eu for para uma área de floresta, eu devolvo ela. Então assim, eu não usei. Então como eu fui para uma área de floresta, eu estou devolvendo ela. Bom pessoal, então nós vamos entrar aqui na primeira noite. A primeira coisa que vai ser checada no tabuleiro é se todos os personagens estão em área de terra. Então no caso, o Igarapé, que vale como terra. Então no caso a Ieda está e eu estou, então nós não vamos tomar um dano, porque nós vamos conseguir acampar e descansar. A segunda coisa que nós fazemos nessa etapa é rolar os dados, rolar o dado. De acordo com o resultado que sair, vai acontecer algum evento nesse acampamento. Então, caiu 1. O evento que vai ocorrer é o calor. Então, todos os personagens terão que pagar 1 de água dos seus recursos. Se não tiver, você toma 1 de dano para cada recurso que você não conseguir pagar. Então eu paguei 1 de água lá, a Ieda pagou 1 de água e nós vamos avançar para a próxima etapa. Então pessoal, aqui apareceu uma situação diferenciada. Eu abri 2 ameaças à floresta da água, só que eu já tenho todas as ameaças à floresta registradas no meu tabuleiro. Então não adianta eu fazer porque eu não vou ganhar novos marcadores, só se eu quiser fazer para me movimentar. E apareceu aqui um sem visibilidade. Se eu escolher essa carta, eu vou descartar as outras e eu tenho que fazer o que aparecer nela. Só que se eu me movimentar para a água, eu vou tomar 1 de dano, porque a próxima rodada já é um acampamento. Então eu vou optar por não fazer movimento nenhum. Então eu simplesmente descarto essas 3 cartas. E passo a vez para Ieda. Muito bem, pessoal. Eu vou seguir de frente aqui, de novo eu vou tentar água, terra e água. Vamos ver se agora eu tenho êxito, né? Nesse caso, eu vou tentar aqui o rabo de espinho já vou proposital, porque eu quero parar num terreno firme para poder acampar na próxima rodada, tá? E aqui tem um detalhe, ela é uma carta importante que a gente faz um registro aí de um animal em extinção, tá? Que me daria aí um bonuzinho também. Então eu vou tentar arriscar o êxito aí, para tentar ganhar esse bônus e o movimento. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu tenho que tirar o 4, o 5 ou o 6 para conseguir. Opa, consegui. Então eu me movimento, uma casinha, e eu vou ganhar aqui um bônus no animal extinção, no caso em habitat de floresta. E assim segue a vez do Luiz. Nós vamos para a fase de acampamento. Então, primeira coisa, nós vamos checar se alguém está na água. Ambos estão em terra, então ninguém toma dano.
nós vamos rolar o dado. Caiu um 5. O 5 é tempo bom. Então você simplesmente paga ou uma comida ou uma água. Eu vou pagar uma comida para não tomar o dano. Eu tenho aqui no meu caso 2 de comida, eu vou também para 1 e aí pago. Só que essa fase de acampamento tem uma diferença. Vocês estão vendo que tem uma lua cheia? Quando tem a lua cheia, nós vamos abrir as cartas mágicas. E aí tem uma outra checagem no tabuleiro. Se os jogadores só tiverem um marcador aqui nos objetivos ou nenhum marcador, ele simplesmente vai pegar uma carta e fazer o efeito dela. Se o jogador tiver 2 ou mais, ele vai pegar 2 cartas, escolher uma delas e aplicar o efeito. No caso, eu e a Ieda temos os 3 marcadores, então nós dois vamos pegar 2 cartas. Uma coisa que nós não explicamos na primeira fase de acampamento. Uma ação que você pode fazer enquanto estiver acampando é trocar 2 madeiras suas por uma canoa. Então você fica com a canoa guardada aí para que se algum momento for necessário, você fazer um movimento extra. Tá bom? Então, a Ieda vai pegar 2 cartas ali. Na verdade você pega o que é o primeiro, né? E eu pego as outras 2 aqui. Bom, como minhas 2 cartas são ruins, eu vou escolher a que é menos pior para mim. Estou escolhendo o Boto, que para você se defender dele você tem que ser homem ou ter 2 marcadores, eu teria qualquer uma das 2 situações e eu não vou tomar um dano. A minha outra opção seria uma Pinguari, mas eu teria que ter o amuleto de coragem para poder me defender dele, eu não tenho. Então, optei pela segurança. No meu caso, eu abri uma carta de dano e uma carta da antivisão. A antivisão é bem interessante, claro, dano eu vou jogar fora. Vou ficar com essa aqui. O que ela diz, tá? A antivisão vai me permitir que eu veja o valor do dado antes de decidir qual movimento eu vou fazer. E eu vou poder ter essa carta disponível pelas 3 próximas rodadas, ou seja, a 9, a 10 e a 11. Então eu vou manter ela aqui ativa na minha área e vou aproveitar essa habilidade aqui. Só para dizer, a outra carta que a Ieda tinha era o Boitatá. Então ela toma um dano, então ela fica com movimento às cegas e na próxima rodada ela tem que jogar com as 3 cartas fechadas, se ela tivesse ficado com essa carta aqui. Ou seja, ela ia colocar as 3 na ordem aqui virada para baixo e ia ter que escolher uma delas totalmente às cegas. Então pessoal, começando amanhã da próxima rodada, eu vou ter que abrir 3 cartas d'água porque eu não mandei aquela hora. Então tem aqui 2, 3. Então o que eu vou ter aqui? O bloqueio, a sucuri e a vitória régia. O bloqueio eu não posso ir para esse lado, então eu não vou poder descer aqui para a esquerda. A sucuri, se eu enfrentar ela e tirar 5 ou 6, eu ganho um símbolo da coragem. Eu posso usar um Iraquitã para ganhar esse símbolo da coragem. Porém, lembra que eu estava com aquele boto na mão que eu esqueci e aí a hora que eu vi que eu fui para a floresta eu devolvi? Se eu usasse aquele boto para me defender dela, eu não ganharia esse selo da coragem. Então se você gasta um Iraquitã ou tira os dados, você ganha ao enfrentar ela. Qualquer outro tipo de defesa você não ganha o símbolo da coragem. E hoje outros dados eu perco 2 de dano. E a minha última opção aqui é a Estrela dos Lagos, que é a vitória régia. Se eu escolher ela, eu ganho de comida, porém eu não posso usar canoa para fazer um movimento extra. Então eu vou queimar o meu Iraquitã. Ali não tem mais carta porque a Ieda já está embaralhando para repor o deck porque elas estão acabando. E eu vou pegar o símbolo da coragem aqui por ter enfrentado a sucuri. E aí eu venho aqui para frente e a vez da Ieda. A gente avança, eu vou tomar um de dano. Vamos rodar o dado. Vamos ver qual é o evento que vai acontecer aí nessa noitada, né? Nesse acampamento. 3 é os animais. Então você vai pagar ou uma comida, ou uma água e um fogo. Então, no caso eu vou pagar uma comida. Eu também tenho um de comida aqui, não tá aparecendo, eu vou pro 0. E aí eu devolvo a carta de antivisão pra cá, porque acabou a rodada, na verdade. Eu vou comprar 2 cartas aqui, porque é mais um acampamento de lua cheia.
E eu também, verdade. Olha aí, eu. E eu vou escolher aqui o pajé. O pajé me permite fazer um movimento a mais por 3 rodadas. Ai, que vantagem legal. A outra carta era o curupira. Eu teria que ter 2 símbolos para me defender. Caso contrário, eu perderia uma comida e uma água ou tomaria um de dano. Bom, gente, eu tenho essas duas opções aqui. Eu tenho a carta da Vitória Régia, que aí eu ganho de prêmio 2 recursos de água automaticamente, que é a Estrela dos Lagos aqui. E tenho a Flauta Mágica. Se eu tiver 3 símbolos aqui, como eu tenho, eu garanto a defesa, tá? Se eu não conseguir, eu levo um de dano. Neste caso, eu não vou querer a Flauta Mágica. Vou descartar, vou ficar com 2 de água e já coloco aqui e aumento a minha água aqui. Então, nós iniciaríamos o último dia. Lembrando que a gente está chegando, né, no finaleiro aqui, no último ciclo aí da nossa aventura na selva. Eu vou seguir como eu estou. Então eu vou abrir uma água, uma terra e uma água. E eu vou optar por pegar a água de baixo, é claro, e pegar 2 madeiras aqui. Então eu vou vir aqui para baixo. E não sou besta nem nada, vou usar a habilidade do meu pajé e tentar fazer um movimento para frente para igarapé para água. Então vou abrir uma água aqui, um garimpe legal. Eu posso tomar 1 de dano ou tentar o dado, ou ficar parado e tomar 2 de dano. Como eu tô com uma sorte tremenda no dado, por mais que eu não vou ganhar marcador ali, eu sou obrigado a fazer o movimento, então eu vou tomar 1 de dano. Não vou ganhar o negócio, mas vou avançar aqui pra frente 1. Maravilha! Bom, no meu caso, pessoal, eu vou seguir ali na mesma posição que eu tô agora e vou abrir então uma água e 2 de terra, tá? Ai, gente, que ruim que ficou pra mim, viu? Não gostei, mas eu sou dessas, eu gosto de emoção. Então vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir um 5 ou 6 e... Aí, consegui! Então, olha, agora eu dei sortuda aqui, ó. Então eu venho pra cá, né, pra cima, deixa eu tirar já essa carta daqui. Eu vou ali pra cima. E aí o que eu garanto aqui? Tem marcador ali no animal de extinção. Então eu vou tirar um de extinção de água, né? Isso. Beleza? Vamos para o próximo dia. E eu vou escolher água, terra e... Água, terra e terra. Velho, eu sou muito azarado em dado, então eu vou escolher aqui a madeirinha mesmo. Volto pra cima, pegar minhas 2 madeiras. E vou ficar feliz da vida. E vou usar ali o meu movimento extra do meu xamã. E vou pra terra da frente. Ah, maravilha! Tem que ter ficado quieto. Caramba. Gente, seguinte. Eu sou obrigado porque eu decidi fazer o movimento. E se eu tomar esses 2 de dano eu vou morrer. Então eu vou gastar meu kit médico aqui. Pra ir pra 4. E eu vou ter que arriscar no dado. Porque eu não tenho muito o que fazer. E sabia, né? Não tinha nem o que dizer. Tá bem que pelo menos não morri. Bom, vamos lá. Eu vou seguir na posição que eu tô ali. Vou abrir floresta, água e floresta. Pra cima. E eu tenho a opção de tentar registrar um animal em extinção no ambiente de água, que pra mim seria legal que eu completaria aqui. Caramba, eu teria que gastar comida que eu não tenho. Aí eu tenho mais probabilidade de ter sucesso aqui. 6, essa mão que você tá lá dada aí. Vamos ver, vou arriscar. Aí quer ver que agora eu vou tirar 1 ou 2, olha só. Tô até vendo. Ah, não, gente, vamos lá. Sorte, por favor. Que susto agora, hein? Medão, vamos lá. Andei pra frente. E aí eu conquistei um amuleto aqui para um animal de extinção em água. Eu acabei de completar, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês. Os 4 amuletos, 4 sinais aí, marcadores dos animais de extinção no meu tabuleiro, tá? Tá nessa posição aqui neste momento. É o bichão mesmo, hein, doido? E o Luiz segue a vez.
rodada E aí vamos abrir aqui terra, terra, terra. Vou descer e vou pegar uma comida aqui. Aí eu vou fazer meu movimento extra. Eu vou fazer meu movimento extra para a água aí da frente. Ovos de tartaruga. Então, vou ver se eu consigo mais uma comida aqui. Consegui mais uma comida aqui. E eu avanço para frente. Eu acho que o Luiz chega... com o pajé dele ele vai chegar... Não, porque o pajé só 3. Deixa eu pensar aqui, pessoal. Eu vou fazer uma inversão da minha menina aqui. Eu vou deixar ela para essa frente. Então eu vou abrir... tudo floresta. Eu vou tentar ir pra frente. Porque se eu perder... de qualquer jeito. se eu perder eu ando mesmo, então tá tudo bem. Vamos lá. Andei. Eu não tenho mais como registrar, pessoal. Como eu mostrei na anterior, eu tô já com o tabuleiro cheio aqui, então só ganho movimento mesmo. Então, pessoal, nós vamos para a última rodada, que é a rodada do resgate. Se alguém tivesse chegado no ponto de resgate antes dessa última rodada, teria startado o final do jogo e os demais jogadores jogariam mais uma rodada para tentar acumular o máximo de pontos possível. Eu vou optar por ficar ali mesmo na posição que eu estou. Vou abrir 3 cartas de floresta, eu vou escolher uma floresta no lugar do igarapé. Então vou abrir aqui a castanheira, sapo macaco e a surucucu. Vou escolher a castanheira, vou fazer uma jogada segura, vou ganhar um ponto aqui, uma comida aqui. Vou me movimentar para baixo. E vou optar por não fazer o movimento extra da castanheira, porque eu não estou numa situação muito boa. Vai que abre alguma coisa de rolar dado, né? Eu passo a vez para Ieda. Bom, pessoal, no meu tabuleiro ali eu vou optar por movimentar minha mochileira para água ali. Isso, obrigada. E eu vou então abrir do meu lado esquerdo então um terreno de floresta no meio de rio e outro lado floresta de novo. Bom, como eu sei que depois a comida dá ponto extra no final, e ali eu tô tirando garantido, eu não vou rolar dado não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou optar para ir pro lado, pra minha direita ali, e vou pegar o guaraná. O guaraná vai me dar 1 de comida, então eu vou aqui no meu tabuleiro aumentar uma comida. E eu tenho direito ali a tentar um movimento extra por essa carta de guaraná. E eu vou fazer então o seguinte, eu acho que eu vou, para tentar... Bom, eu não sei se eu chego, não vai dar tempo, mas... Bom, eu vou tentar então virar minha mochileira pro lado esquerdo ali dela, para ela poder ir para terreno de água, tentar me aproximar ali o máximo possível do ponto de resgate. E aí eu vou abrir uma carta de água, de rio no caso. Abrir uma biopirataria. Essa carta é o seguinte, pessoal, eu posso pagar 1 de vida para garantir já o movimento e também garantir ali um marcador de ameaça, no caso a floresta. A biopirataria é uma ameaça à floresta, exatamente é o item que está faltando no meu tabuleiro aqui. Então se vocês observarem, eu tô com a parte azul ali faltando, então tá faltando só ela. Obviamente eu vou tentar e vou pagar com de vida mesmo, então eu vou para 5 de vida e vou fazer o preenchimento aí desse item a mais aí e completo neste caso aqui todos os amuletos possíveis aí. Eu peguei aqui já a fichinha da Ieda, porque como é a última rodada, nós vamos então para soma dos pontos, para ver quem que ganhou. E aí eu ando. Opa, claro, senão né, você perde ponto no final. Então, pessoal, vamos aqui para a contagem dos pontos. Vou anotar aqui Ieda, vou pôr Luiz. E aqui na contagem dos pontos, ele fala para a gente começar contando os pontos de vida. E aí, para cada vida que nós tivermos, nós ganhamos 2 pontos. Então a Ieda está ali com 5, então ela vai ganhar 10 pontos. Eita, Luiz, calma. Fico emocionada. Você sabe que você perdeu, mas também precisa. Eu tenho 2, então vou ganhar 4 pontos. Depois nós vamos para comida, que a Ieda tem 2. Cada comida vale 1 ponto. Então a Ieda tem 2 pontos e eu tenho 3. Descarta aqui para ficar fácil de perder o controle. Água. Cada água vai dar 2 pontos, eu não tenho nenhum.
0 vezes 2. E a Ieda tem 6 pontos de água. Depois vem para madeira. Cada madeira vale 1 ponto. Nem para valer uns 2, 3 para ver se eu tinha uma chance, mas tá bom. Tem 5 e a Ieda tem 0. 0 no que vale pouco não faz muita diferença, né? Tá bom. Vamos lá. Kit médico. Eu tive que usar o meu aquela hora, senão eu ia morrer. A Ieda manteve o dela e ele vale 4 pontos. Então, 4 a 0 aqui. Canoa nenhum de nós temos, 0 a 0. Selo da coragem eu tenho, a Ieda não tem, então 3 a 0 para mim. Ameaças à floresta, como é que funciona aqui? Para cada símbolo que nós tivermos, nós ganhamos 2 pontos. Então, eu tenho 2, eu ganho 4 pontos, a Ieda tem 2, ela ganha 4 pontos. Então aqui, cada um ganha 4. Aí nós vamos para os animais em extinção, que a pontuação é da mesma forma. A Ieda tem 4, ela vai ganhar 8 pontos. E eu tenho só 1, vou ganhar 2 pontos. Missão. O que é a missão? Tá vendo que tem esse alvo aqui em cima? Isso que é a missão. Se você conseguir completar todos os animais de extinção e todas as ameaças à floresta, você ganha 4 pontos bônus no final do jogo. Então a Ieda conseguiu completar ali. Primeira vez que a gente consegue fazer isso. Ganha 4, eu nada. Cartas mágicas, nenhum de nós temos. Eu usei o Muirakitan, que eu tinha para conseguir o selo da coragem. Chegada. Aí a chegada, como é que funciona? Todos os jogadores têm a possibilidade de chegar no ponto de resgate. Quem chegar ganha 4 pontos. Nem eu nem a Ieda chegamos. Porém, tá vendo que tem uma marcação aqui no tabuleiro de 2? Opa! Quem tiver à frente dessa linha ganha 2 pontos. Então, no caso, a Ieda está ganhando 2 pontos e eu estou ganhando 2 pontos. Então, pessoal, acabei de somar. A Ieda fez 40 pontos. Eu fiz 23 pontos, ou seja, terceira lavada nesse jogo. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Estou pensando em não jogar mais. Mentira. Agora vamos às nossas considerações. Então, pessoal, antes de começar nossas avaliações, eu vou contar aqui para vocês sobre uma variação do jogo, que é a parte de trás do tabuleiro. Na parte de trás do tabuleiro, em vez de 16 rodadas, serão 20 rodadas. Todos os jogadores começaram do mesmo lado e aqueles que escolherem começar no meio serão os últimos a jogarem. Conforme os jogadores avançam, no meio do tabuleiro tem 2 marcadores onde os primeiros que chegarem nele ganharão 1 ponto de vida. Então, como é bastante caminho a percorrer, talvez possivelmente você já tomou algum dano. Se você não tomou nenhum, você simplesmente chegou lá e tirou a chance de alguém que tomou dano ganhar esse ponto de vida. E o ponto de resgate fica lá no final do tabuleiro. As demais regras de pontuação e dos fenômenos do acampamento permanecem iguais, inclusive dos acampamentos. A diferença é que serão 3 luas cheias aqui. Então você terá a oportunidade de pegar cartas mágicas 3 vezes. Vai ter uma variação no tabuleiro do jogador, que em vez de começar com um recurso de cada, aqui o jogador só começa com a vida cheia em 7 e o kit médico. Agora vamos às nossas avaliações, começando por arte. Bom, eu achei a arte super legal desse jogo, tá? É uma produção independente, a gente sabe que não é fácil, né? Você prototipar um jogo, você fazer isso do zero, então a gente tem que considerar essa questão. O tabuleiro é de excelente qualidade, né? As cores, a identificação dos hexágonos ali dos terrenos, então essa parte bem gráfica, né? E os próprios ícones de carta, então ele é muito fácil a iconografia de você poder identificar ali, então ele te dá a experiência de jogo, facilita a tua experiência de jogo, vamos assim colocar. Eu quero enfatizar aqui, gente, que pelas fotos, né, enfim, as cartas vieram nos saquinhos, assim, de tecido cru, entendeu? Com marcação, que é um capricho a mais aí do material, enfim, do zelo do jogo, que é uma graça também, vamos combinar. As miniaturas vêm numa madeirinha, então, assim, bem esculpido, dá pra ver bem nitidamente que é um homem e uma mulher nos personagens. Então, esses detalhes, a questão da cor também, né, de ter as duplas ali, com rosa, cores que são chamativas, também foi muito legal. Eu acho que esse aspecto da qualidade
Show de bola pro projeto aí do Sobrevivência na Amazônia, com certeza. A Ieda chamou a atenção ali pro azul que eu escolhi jogar, que ele tava meio apagado no tabuleiro. Não sei se o mesmo acontece pro verde, nunca jogamos com o verde. Mas talvez mudar o azul e o verde para um preto e um branco ou um cinza, uma outra cor, um amarelo, que são cores mais chamativas, fosse um plus, tá? Porque realmente, como a Ieda falou, tabuleiro maravilhoso, as artes das cartas são lindíssimas, a qualidade das cartas é muito legal, a gente jogou aqui sem sleeve para não ficar batendo reflexo, deu para embaralhar tranquilo, a qualidade da pecinha de MDF, o hexágono da base encaixa certinho no tabuleiro, então deu para ver que teve todo um cuidado, os marcadores, todos eles têm o símbolo do sol, que é o símbolo forte do jogo, tem até nos saquinhos, dos dois lados, então não é assim, o jogo é lindíssimo, a caixa é de qualidade, a caixa é muito bonita, até o manual é muito bonito, só que, né, já entra nessa parte de arte, geralmente a gente comenta, ele tem alguns defeitos, né, nós precisamos buscar o Roberto para tirar algumas dúvidas do manual, o próprio Roberto, né, confessou pra gente que ele já está ciente de que o manual tem algumas falhas, que ele já está prevendo fazer uma nova versão dele para poder corrigir essas falhas. E a gente inclusive falou para ele que sentiu a falta de um glossário para as cartas. Porque, por exemplo, aquele detalhe que eu contei para vocês do boto, a defesa do homem, das amazonas, a defesa da mulher, a gente só ficou sabendo porque perguntou para ele. Isso não tá no manual. Né? Então, fez falta. Aquela parte de se você usa uma carta de defesa, você não ganha o símbolo da coragem. Também foi o Roberto que apontou isso pra gente. Né? Porque do Muiraquitã tava claro, porque é igual aos outros. Mas e se eu uso um boto? Né? Eu tô me defendendo, mas daí realmente você não enfrentou, né? Você não teve o direito de ganhar um símbolo de coragem, porque você não enfrentou a fera. Então assim, por esses pontos, o único ponto na questão de arte que pra mim peca, e não é pela qualidade do material, porque é muito bem escrito, que eu digo, letra pra ler, a forma, as iconografias bem claras do que você precisa fazer, é o manual por faltar informações. Eu acho que até na questão da arte, né, como a gente comentou no começo, ele tem, querendo ou não, um caráter didático o jogo, né, por se tratar do bioma Amazônia. Todas as cartas, os próprios elementos, a questão do olhar do risco-ameaça, a questão de risco de extinção, a questão de ameaça à floresta, né? Garimpo, enfim, tem muito insumo, tá? Então eu acho que no propósito de criação do jogo, eu imagino aí, né? Ele sendo educador, né? Tem esse viés muito forte, então que isso com certeza pondera muito o equilíbrio do jogo ter a sua relevância, porque transversalmente o próprio tema e a maneira como ele adaptou nas regras do jogo, os elementos que envolvem o bioma Amazônia, então acho que isso pesa muito para o projeto do jogo, né, a relevância dele. Então, se você é educador, professor, eventualmente se você é pai, quer mostrar, né, tá estudando biologia, é um jogo excelente, então entre em contato com ele para adquirir uma cópia, porque você pode aproveitar muitos elementos, tá, para adaptar na aula, adaptar para ensinar as crianças. Enfim, você tira muito proveito porque tem muito elemento ali, muita informação rica. E eu achei muito curioso até, falando individualmente, a questão das magias, das cartas mágicas ali. Porque traz um pouco do aspecto cultural ali, um pouco das tradições ali, do folclore. Então, tem muito assunto que você pode trabalhar com o jogo, tá, pessoal? Dá para espremer muita coisa ali. E o professor, tendo criatividade, ele tem uma bela de uma ferramenta na mão para trabalhar com o aspecto educacional. Bom, agora a gente fala um pouquinho do quesito de rejogabilidade. E aí nesse quesito a gente avalia a instantânea e a rejogabilidade de longo prazo. Bom, falando de rejogabilidade instantânea, ele é um jogo que depende de alguns fatores aí, então vira e mexe você perde, eu tô, né, várias derrotas atrás da Ieda. Geralmente jogaram nós dois, então dá vontade de jogar partidas seguidas. A longo prazo, ele não vai ter tanta variação assim, a não ser que você vire o tabuleiro, mas a dinâmica não vai mudar muito. Ele é um jogo de corrida, você vai estar sempre as cartas virando ali, mas ele é um jogo interessante para você ter, para você conhecer e apresentar, principalmente no quesito educacional. Para a parte educacional, com certeza, ele vai ver muita mesa,
porque né, você vai apresentar com turmas diferentes, pessoas diferentes, idades diferentes. Para o colecionador, para o jogador, ele vai ver mesa quando você quiser jogar alguma coisa mais tranquila, mais gostosa, que tem um nível de estratégia um pouco menor. Não que ela não exista, mas ela é um pouco menor do que alguns jogos que nós estamos mais acostumados. Mas é um jogo muito legal. Eu acho que na rejogabilidade o próprio manual coloca algumas variantes ali, né? Então você tem a opção de jogar, claro, com o número normal ali de 2 a 4, né? No geral, você tem a opção de jogar individual e ele coloca uma opção de você jogar em equipes, né? E poder estender até 12 pessoas. Então, assim, olhando para a rejogabilidade nesses aspectos de variância, eventualmente você pode ter uma curvinha um pouco maior de rejogabilidade, porque dá para adaptar para mais gente, né? Porque às vezes muitos jogos você acaba não tendo essa possibilidade, quando é de 2 a 4 sempre fica restrito no máximo até 4, tá? A diferença que ele orienta no manual é que se for até 12, na verdade você está colocando 3 pessoas para gerir cada personagem, então existe um consenso ali para você fazer as ações. Então a tendência é que a partida fique mais demorada, né? Obviamente vai ter toda uma negociação para todo mundo decidir para onde vai o personagem, para que lado ele vai virar. Então tudo vira uma negociação e ali você pode avaliar outros quesitos, né? Quem tem liderança, quem é que influencia o grupo ou não. Então tem uma série de aspectos que vão acabar interferindo aí nessa jogatina se você colocar mais gente, tá? Mas eu acho que para a rejogabilidade, talvez a longo prazo, é uma variante interessante que você pode considerar, principalmente em sala de aula. Se você tiver um grupo maior aí, dá para botar a turminha de repente para jogar em grupos aí, né, para poder avaliar esse quesito de influência também. Fala de sorte aí. A presença de sorte, ela né, vocês viram na jogatina, pessoal, rolagem de dados, enfim, embora você minimiza um pouco ali a questão de optar, mas não tem como, tem vezes que abrem cartas ali que você fica ou numa condição muito apertada para tomar uma decisão, e aí de novo é porque o elemento sorte está presente, porque você tem aleatoriedade para abrir essas cartas, né? Ou às vezes abre vantagem ali você conseguir tomar uma decisão um pouco melhor. Tá? Eu vejo assim que é importante considerar, né, na questão do jogo, que assim, a questão de presença de sorte não é um jogo que as tuas ações vão determinar se você vai fazer um bom jogo ou não. Realmente assim, é infortuito, às vezes você abre um monte de carta que não tá legal, enfim, e acaba às vezes indo para uma partida não muito interessante. Então não é... A estratégia não determina basicamente as tuas tomadas de decisão ali, a tua vitória, vamos assim dizer. Precisa contar com um pouquinho de sorte também. O que eu senti falta de repente é de ter uma opção para quem decidir não fazer o movimento. Então, por exemplo, abri 3 cartas ruins, prefiro não fazer meu movimento. Eu poderia ter uma vantagem por isso. Eu poderia, por exemplo, escolher, se eu estou dentro de uma área de floresta, eu poderia escolher então pegar uma madeira, pegar uma comida, porque eu tô dentro de uma área de floresta, entendeu? Se eu tô dentro de uma área de água, eu poderia pegar água ou comida. Se eu tô dentro de igarapé, eu podia pegar uma das 3. Porque daí, assim, fica mais vantajoso a opção de você optar não avançar, porque queira ou não, você não está indo em direção ao ponto de resgate. E de repente, de quantas vezes você decidir ficar parado, você não chega nem nos 2 pontos, na linha dos 2 pontos, e você acaba coletando um recurso para tentar se defender de uma tempestade no acampamento, ou de, não teve jeito, eu precisei ficar na água, tomei um dano, mas, tem um recurso para de repente não tomar um dano na hora que vier uma carta, então eu gasto o recurso para poder, né, avançar naquela carta. Podia ser uma coisa a ser pensada. Bom, e já emendando então, vou falar um pouquinho de complexidade. Como vocês puderam ver, o jogo não é difícil, ele é uma repetição de ações que você pega fácil. A iconografia dele é super simples de você entender. O que atrapalhou um pouco realmente foi a questão do manual, como nós falamos na parte da arte. Mas ele não é um jogo assim, nossa, que jogo difícil, eu vou fritar e pá. Não, pelo contrário, ele é um jogo muito intuitivo, muito didático, que é justamente como a Ieda vem martelando, é a proposta do jogo. É um jogo didático, um jogo para você aprender sobre ecossistema, para você aprender sobre animais de extinção. Inclusive, eu acho que o Roberto podia até pensar numa expansão para esse jogo. Trazer novos personagens, tipo a Mula Sem Cabeça, o Saci, né, para as cartas mágicas. Trazer novas ameaças à floresta, porque não são todas que aparecem. Novos animais de extinção.
né? Nós temos uma variedade de biodiversidade no nosso país gigantesca e extremamente concentrada na área da Amazônia. Então, com certeza ele conseguiria fazer 1, 2 expansões aí para esse jogo tranquilamente. Fechando com diversão. O jogo é legal, gente. Dá pra se divertir. É tranquilo, é levinho. A gente jogou numa boa, entendeu? É claro, nós precisamos testar jogar com mais pessoas. Nós não conseguimos testar jogar com mais pessoas ainda. Mas em 2 o jogo rola bem, funciona bem. Eu acho também, só considerando o que eu não falei antes, né? A gente tem a opção de sair os 2 do mesmo lado do tabuleiro. A partida que a gente jogou nessa modalidade, né? No aspecto de diversão, eu senti que deu uma animada mais, assim, porque a gente ficava com medo de... Porque tem uma regra que fala que você não pode ocupar o espaço que o outro já estiver ocupando. E ali a gente se apertou bastante, a gente começou a se encontrar no meio da mata ali na hora que a gente está explorando. Então, eu achei esse aspecto da diversão, jogando em 2, na hora que cada um vai para um lado, é diferente, a tensão não é tanto quanto você tá jogando os 2 saindo do mesmo lado. Olhando o tabuleiro base, tá, pessoal? Então, assim... Eu achei isso um ponto que eu quero considerar aqui, porque a gente teve uma dessas experiências que eu achei que foi diferente, assim. Eu ficava olhando e falei, nossa, se eu virar pra cá eu vou encontrar ele, se eu virar pra lá eu consigo me afastar. Porém, eu me afasto também do ponto ali de resgate. Então você ficava meio naquela tomada de decisão. Eu imagino que uma jogatina com 4 é capaz de dar uma acirrada e ficar um tanto divertido, dar um tchan mais no jogo. Ou mais competitivo. Também, dependendo aí, vamos ver como é que... Vamos tentar colocar 4 pessoas aí e eventualmente comentar aí depois no vídeo como é que foi a experiência. Bom, pessoal, esse foi a nossa jogatina e as nossas considerações sobre sobrevivência na Amazônia. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Não esquece de curtir e clicar no sininho para receber notificação toda vez que for vídeo novo pro ar. E lembrando que também existe a nossa página ali no Instagram, que é o @queojogo. Então sigam a gente por lá e acompanhem o nosso conteúdo complementar sobre jogos de tabuleiro lá nessa rede social. Então, gente, parabéns, Roberto. Parabéns para você, para sua esposa, para o seu filho, pela iniciativa de vocês. Vocês fizeram um jogo muito legal, um jogo que vale muito a pena conhecer. Agradecemos de coração quem ficou com a gente até agora e até a próxima. Tchau, tchau!